Olá, meus alunos. Aqui quem está falando é o professor Marcos Aurélio e hoje eu vou falar sobre média aritmética e média aritmética ponderada. Vamos aqui. Pronto, pessoal. Como eu estava falando, nosso conteúdo será sobre média aritmética e média aritmética ponderada. Então, a média aritmética simples está presente em nosso dia a dia. É comum vermos em jornais e revistas dados estatísticos como a média da expectativa de vida da população brasileira, dados sobre a economia com as médias de salários dos brasileiros, a média de gols dos times no Campeonato Brasileiro. Outra média importante na sua vida atualmente é a média das suas notas no final deste curso, não é verdade? Então, você tem que ver que sempre, ou na maioria das vezes, a gente usa a média aritmética para calcular alguma média do bimestre, né? Tá certo? Ou algo do tipo, tá bom? Então, você sabe calcular uma média aritmética simples? Não? Então, vamos começar por um exemplo prático. Suponha que os vigilantes em saúde da sua cidade encontraram várias latas de leite em pó vencidas ao visitarem 5 creches. O número de latas vencidas em cada creche foi 12, 10, 14, 16 e 18. Para encontrar o valor médio aritmético do conjunto de latas, comece somando todos os valores. Então, vou fazer o quê? Eu vou somar 12 mais 10 mais 14 mais 16 mais 18. Então, eu vou fazer o quê? Para ficar mais simples, vou somar 12 mais 18, que vai dar quanto? 30. 14 mais 16, que vai dar quanto? 30. Então vai ficar o quê? 30 mais 30 e mais o 10 aí. Tá certo? 30 mais 30, 60, mais 10, 70. Então a soma dos valores aí vai dar o quê? 70. Lembre-se que tem o quê? 5 creches, né? Então, em seguida, divida o total obtido pela quantidade de valores do conjunto de latas. Da seguinte forma: 5 a quantidade de valores, ou seja, tem 5 creches, né? Tá bom? Então, o que você vai fazer? A soma deu quanto? 70. 70 dividido por 5. Quando você dividir 70 por 5, vai dar igual a quanto? 14, a média de valores, dos valores, tá bom? Portanto, você dizer que foi encontrada uma média de 14 latas de leite vencidas nas creches inspecionadas. Podemos então definir a média aritmética simples da seguinte forma: a média aritmética simples, vou chamar agora de MAS, tá bom? É calculada dividindo-se a soma dos valores S pela quantidade de valores N, onde você vai somar o que? Todos os valores e dividir pela quantidade deles, tá bom? Exemplo 1. Os agentes comunitários de saúde de uma determinada cidade foram visitar residências em 3 bairros e diagnosticaram que vários moradores apresentavam pressão arterial alta. A distribuição do problema se apresentou da seguinte forma: 10 moradores no primeiro bairro, 8 moradores no segundo bairro, 3 moradores no terceiro bairro. Qual foi a média de moradores por bairro dessa cidade com pressão arterial alta? Então, o que você vai fazer? Você vai somar tudo e dividir pela quantidade. Vamos somar o quê? 10 mais 8, 18, mais 3, 21. Então, a soma aqui vai dar quanto? 21. E você vai dividir pela quantidade de valores. Tem quantos valores aí? 1, 2, 3. Então, são 3 valores. Você vai pegar a soma e dividir por 3. A soma é 21. Então, 21 dividido por 3. Valeu? Que vai dar quanto? 7. Exemplo 2. Em uma clínica médica, foram atendidas 5 pessoas pesando 90 quilos, 60 quilos, 40 quilos, 45 quilos e 100 quilos, respectivamente. Qual o peso médio dessas pessoas
O que você vai fazer? Somar todos os pesos. Vai somar 90, mais 60, mais 40, mais 45, mais 100. Tá bom? Então, vamos aqui, ó. 60 mais 40, 100. Mais 100, 200. Mais 90, 290. Mais 45, 335. Como tem 5 pessoas, você vai pegar essa soma e dividir por 5. 335 dividido por 5 vai dar igual a 67. Portanto, o peso médio das pessoas é igual a 67 quilos. Exemplo 3. Para controlar o estoque de seringas da clínica, Mariana resolveu fazer um levantamento de quantas unidades eram utilizadas durante 5 dias. Em cada um dos dias foram consumidas 3, 5, 10, 4 e 15 seringas. Qual a média aritmética simples de quantas seringas são consumidas por dia nessa clínica? Então, o que você vai fazer? Você vai somar tudo. 3 mais 5, 8, mais 10, 18, mais 4, 22, mais 15, 37. E vai dividir pela quantidade de valores, que é 5. 37 dividido por 5 vai dar igual a 7,4, tá bom? Então, ó, pessoal, esses 3 exemplos que eu dei foi sobre média aritmética simples. Agora eu vou ensinar a vocês a média aritmética ponderada. Então, ó, vamos ponderar sobre outra média. Quantas vezes você já foi aconselhado a pesar os fatos antes de tomar uma decisão importante? Provavelmente você já deve ter ouvido essa mesma frase, mas com outro verbo, ponderar. Pondere os fatos. Ponderar, portanto, significa pesar, apreciar, considerar. Logo, uma média aritmética ponderada é aquela que vai levar a uma consideração o peso que cada valor vai ter para o seu cálculo. Então, na escola de Zeca, a nota do bimestre tem peso maior que a do terceiro. A nota do quarto bimestre tem peso maior que a do terceiro. E assim por diante. Refletindo o grau de importância que cada bimestre tem no conteúdo que ele aprende, essa foi uma estratégia que os professores usaram para fazer com que os alunos estudem mais a cada novo bimestre. No caso da escola de Zeca, a média final do ano letivo de cada matéria é calculada da seguinte forma. A nota do primeiro bimestre, B1, tem peso 1 e por isso é multiplicada por 1. A nota do segundo bimestre, B2, tem peso 2 e por isso é multiplicada por 2. A nota do terceiro bimestre, B3, tem peso 3 e por isso é multiplicada por 3. A nota do quarto bimestre, B4, tem peso 4 e por isso é multiplicado por 4. Soma-se esses valores, divide-se tudo por 10, que é o total da soma dos pesos. Então você vai somar o quê? 1 mais 2 mais 3 mais 4, isso aí vai dar igual a quanto? 10, tá bom? O que você vai fazer? O resultado é uma média aritmética ponderada, em que cada valor tem seu peso distinto, interferindo no valor final. Você pode observar, então, que para cada cálculo, para o cálculo da média aritmética ponderada, devemos, então, prestar atenção nisso, multiplicar cada valor pelo seu respectivo peso, somar os resultados, dividir o resultado da soma anterior pela soma dos pesos, tá bom? Você tem que também, primeiramente, fazer o quê? Como aquele exemplo, né? O que você vai fazer? Você vai pegar a nota do primeiro bimestre e multiplicar por 1,
depois somar a nota do segundo bimestre, multiplicar por 2, depois somar a nota do terceiro bimestre, multiplicar por 3, depois somar a nota do quarto bimestre e multiplicar por 4 e dividir pela soma dos pesos, que vai dar quanto? 10. Aí você já vai ter a sua média. Então, ó, veja outro exemplo a seguir. Um aluno fez 3 provas de matemática e tirou as seguintes notas: 5, 7 e 8. Porém, as provas tinham pesos diferentes, 2, 1 e 2, respectivamente. Assim, qual é a média aritmética ponderada das notas desse aluno? Então, você vai pegar o quê? 5 vai multiplicar por 2, mais 7 vezes 1. Depois, soma 8 vezes 2. E você vai dividir pela soma dos pesos. Vai ficar o quê? Ó, dividir por 2 mais 1 mais 2. Então, 5 vezes 2, 10. 7 vezes 1, 7. 8 vezes 2, 16. Então, vai ficar o quê? Ó? 10 mais 7, 17. Mais 16, 33. E dividido por 5, que é quanto? Ó? 33 dividido por 5 é 6,6. Então, a média aritmética ponderada das notas é 6,6. É importante você perceber que a média aritmética ponderada só ocorre quando um dos pesos é diferente dos demais. Pois, se todos os pesos forem iguais, você vai ter uma média aritmética simples. Vamos conferir? Então, ó, suponha que você tem 3 notas de provas, 7, 6 e 8. Todas as 3 têm peso 2. Logo, o cálculo da média ponderada será 7 vezes 2, mais 6 vezes 2, mais 8 vezes 2. Vai dividir pela soma dos pesos, que é 2 mais 2 mais 2, que vai dar 6. Então, ó, 7 vezes 2, 14. 6 vezes 2, 12. 8 vezes 2, 16. Então, vai ficar o quê? Ó? 14 mais 12 mais 16. 14 mais 16, 30. Mais 12, 42. 42 dividido por 2, 7. Mas se você pegar esses mesmos números e fizer a média simples, o que vai acontecer? 7 mais 6 mais 8 vai dar 21, dividido por 3, 7. Viu como os resultados são os mesmos? Portanto, para que ocorra a média aritmética ponderada, pelo menos um dos valores deve apresentar um peso diferente. Então, ó, você já fez algum concurso público? Nesse tipo de prova, a média ponderada também é muito utilizada. É comum nos depararmos, por exemplo, com uma prova de português cujo peso é 4 e uma de conhecimentos gerais com peso 2. Nesse caso, o peso de cada nota varia de acordo com a área de conhecimento, que é mais importante para o perfil do cargo. Se nessa prova de concurso Joana tirou 12 pontos no teste de português e 10 pontos no de conhecimentos gerais, para saber sua média ponderada, faremos o seguinte cálculo. Média ponderada, 12 vezes 4, mais 10 vezes 2. 12 vezes 4, pessoal, 48. 10 vezes 2, 20. 48 mais 20, 68. Você vai dividir pela soma dos pesos. 4 mais 2, 6. 68 dividido por 6 é 11,33. Então, a média ponderada é 11,33. Então, ó, logo, a nota final de Joana foi 11,33. Mas se formos calcular sua nota por média aritmética simples, vai pegar o quê? Ó? 12 mais 10, 22, dividir por 2 vai dar 11. Veja que as notas são diferentes. Isso mostra como são diferentes as médias calculadas de forma simples e de forma ponderada. Então, pessoal, isso aí chega à conclusão que o quê? Que para calcular a média aritmética é diferente da média ponderada, tá bom? Ok? Então, ó, um abração aí para vocês e até mais.